você tinha mencionado antes da gente começar, eu trabalhava como DJ e como cantora. Isso. E aí eu acabei viralizando na internet com as imitações. Que eu fiquei honrada de saber que vocês conhecem as imitações adoro. e tal. Foi um vídeo meu cantando ragatanga com a voz do Cebolinha e do Google. É muito aleatório. Muito aleatório. Assim, é muito aleatório, né? Extremamente aleatório. Quem poderia imaginar? Mas você já imitava o Cebolinha e a Google? E Não. o Google? Eu descobri por um acaso assistindo vídeo de dublagem, que eu gosto muito desse meio da dublagem, e a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, estava no estúdio mostrando como ela faz a voz. Quando eu escutei, eu gostei da voz, eu achei diferente, achei caricata, achei engraçada, eu tentei imitar. E aí, não consegui. Falei, putz, eu não sirvo pra isso não. Mas com o passar do tempo, fui treinando. Eu ficava falando assim, Mônica, eu vou pegar o seu coelho encaldido. Mônica. eu ficava pegando, sabe, o detalhe da voz. E aí, consegui. Aí eu falei, caramba, mas não posso ser a imitadora de uma voz só. Vou ser de duas, então. Vou ser de duas. Aí tava no Uber esse dia e comecei a ouvir a voz do GPS. Eu falei, caraca, pode ser que seja agora, hein? Tentei imitar, não consegui também. Falei, falhei de novo. Mas se eu conseguir uma, eu vou conseguir outra. Aí comecei em 200 metros. Peguei, fui treinando. E aí eu gravei esse vídeo cantando Ragatanga, que é aquela música do Ruge. E Ruge estava voltando, Ruge estava retornando. E foi um boom. 5 milhões de acessos. Naquela época era o Facebook que viralizava os vídeos. Foi em 2017. Muitos milhões de acessos. Fui no Famosos da Internet da Eliana, que inclusive vai estar aqui na semana que vem, né? A Eliana foi a primeira assim, que me chamou e tal, me deu visibilidade. Comecei a ganhar seguidor nas redes sociais e comecei a levar meu trabalho como DJ e cantora também, paralelamente. Só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu fiquei sem todos os eventos. E aquilo era meio que meu ganha-pão, todos nós. E aí eu falei, caraca, então agora eu vou focar na internet. Vou postar vídeo de imitação, vou cantar, vou fazer de tudo. Comecei a fazer de tudo. Foi aí que no meio da pandemia começou a ser o boom dos podcasts. Só que eu também não conhecia o formato, porque no Brasil era muito novo o podcast nesse formato de vídeo. E um podcast chamado Master, que era o primeiro que estava começando dentro do Flow, me chamou para participar como convidada no meio da pandemia. Já estavam melhores as coisas. Mas e tal. Vocês duas ainda... A gente não se conhecia. Não, quando chegar a Cris no caminho, eu passo a bola aqui para ela. Eu demoro para chegar ainda. Eu conto esse contexto para entender o quão diferente foi o cruzar dos nossos caminhos, né? Com certeza. Percurso. E aí, eu fui chamada no Master Podcast, que foi o primeiro podcast que o Flow abraçou para fazer dentro do estúdio. Assim como o Vênus hoje acontece dentro dos estúdios Flow, o Master, que era o podcast do Vinheteiro e do Zé Graça, estava acontecendo lá. Nisso, o Monark estava no estúdio. Com o Igor, não é isso? Tem o Igor e tinha o Monark no Flow. Agora ele não é mais, mas ele era do Flow. E aí ele me viu. E aí quando eu saí desse dia do Master Podcast, eu falei, um dia vocês me chamam pro Flow? Que eu vou adorar vir. Eles falaram, tá bom. Mas nem ligaram muito, eu acho. Só que uns 2, 3 meses depois, eles me chamaram para um episódio do Flow. E aí, comecei a contar minha história, contei a história da minha família e tal. A gente teve 2 horas de conversa. Ao vivo, o Igor falou, você tinha que ter um podcast seu. Não foi assim que ele falou. Ele falou assim, ó. Imita ele. Qual é? Tu Total tinha que ter um podcast. É assim que ele fala, né? Você foi lá. Ele falou, qual é? Tu Total tinha que ter um podcast, pô. Aí eu falei, pois é, já que vocês estão produzindo alguns, então produzam o meu. Aí eles falaram, já é. Esse já era... Tá bom. E eu não acreditei, né? Eles até perguntaram, você mora muito longe? Tu mora longe? E eu que moro muito longe do estúdio. Falei, não. Falei, o que é longe, né? Defina longe pra mim. Nada é longe. Tem o carro... Tem metrô, tem ônibus, tem Uber, tem tudo. Nada é longe, eu vou. E aí, fiquei no limbo meses depois. Fiquei no limbo. Foi em outubro, até janeiro, nada. Sumiram. Eu falei, bom, não vai rolar, mas eu tava muito animada pra fazer um projeto. Eles queriam um projeto semelhante ao Flow, só que com 2 apresentadoras mulheres. E aí eles estavam buscando, né? Então eles me escolheram naquele dia e aí a gente foi fazer uma reunião para buscar quem seria a outra apresentadora. E a gente estava na reunião e passa um nome, passa o outro. Chegamos no nome da Cris. Foi unanimidade, todo mundo. Cris Paiva, tá aí. Vamos ligar para ela?
E agora chega a parte dela. Luzes, Aí- câmera, ação. Aí a Yas fez um resumo do antes dela, vou fazer um resumo do meu antes também. Perfeito. Eu venho do stand-up, né? Então tava lá fazendo stand-up. Já tinha feito várias pequenas coisas, assim, TV um pouquinho, rádio um pouquinho, teatro um pouquinho, tudo aquela coisa assim. E aí eu estava na rádio, eu estava já há 1 ano e pouquinho com um programa na Transamérica, todos os dias ao vivo. 1 ano e meio eu tava. E aí tava saindo um dia da rádio, aí meu celular aparece uma mensagem assim. Qual é? Todas as mensagens do Igor começam com qual é? Qual é, Cris? Igor do Flow aqui, não sei o que, queria falar com você. Tem como vir aqui? Deu. Tá. Ok, cheguei, marcamos uma reunião pro dia seguinte, sei lá, 10 da manhã. Cheguei, ele chegou. Então vamos subir pra reunião. Ok, sentamos na mesa. Então, a gente tá pensando em fazer um podcast, a gente queria ver se você tem interesse. Falei, tenho. Aí na minha cabeça, era assim, eles vão conversar, vão selecionar, vão pensar umas 40, conversar com umas 20, selecionar 10, testar 5, testar 5 pra chegar em uma. Aí ele falou, então a gente tava pensando em fazer, a gente queria saber se você tem interesse. Falei, tenho. Ele, então já é. Falei, já é o quê? Ele, já é. Ele Esse voltou e já foi é? embora. Já é. É dele. Foi menos de assinar 3 contrato, minutos. já é. Que isso? Foi menos de 3 minutos Foi. de papo. E aí foi isso. E aí a gente foi se conhecer. É. Até então, a gente já tinha aceitado. Eles nem Mas vocês têm uma arriscaram. afinidade muito... Desculpa. Então, mas assim, como que eles iam saber da afinidade, Pois é. né? Essa afinidade... No, Não, mas no essa- feeling. No feeling deles, feeling eles deles. sabiam que ia dar certo. E aí que a gente foi, vamos fazer um encontro, nós duas saímos pra tomar um café. De 5 horas de duração, assim, pra... Foi- Oi, tudo bem? foi- Prazer. A foi gente vai quase ter um um projeto encontro juntas sério. É que inacreditável. Vamos começa casar. semana que vem. É inacreditável. Foi quase um encontro às cegas. Pra conhecer a pessoa. E aí foi isso. Aí a gente sentou tomar o café, só que o mais impressionante nesse café é que a gente ficou, sei lá, umas 5 horas conversando. A gente saiu da cafeteria que fechou e foi pra uma padaria. Mas o mais interessante, enquanto a gente foi conversando, é que assim, a gente trilhou caminhos muito diferentes. A gente vem de lugares muito diferentes. Totalmente. Embora do meio artístico, mas ainda assim de lugares Sim. diferentes. Idade diferente. A Yas é mais próxima Parece em nossa idade. Parece a nossa história. É verdade. Então- Idade diferente. Agora vocês vão ver qual que foi a... A Yas é mais próxima em idade da minha filha É. do que de mim. Eu tenho 26. Minha A filha tem Mari 21. tem? 21, a Mari. eu vi, Então, né? assim, a matemática da coisa ninguém apostaria, entendeu? Se fosse pra juntar, não ia ser. Se fosse pra Cris chamar alguém pra um programa, dificilmente ela ia pensar em mim. Se fosse pra eu chamar alguém pra um programa, sozinhas. dificilmente eu ia chamar ela. E no fim, quando a gente sentou pra conversar, O destino, que a né? gente foi contando a nossa história uma pra outra, que ela falou, não sei o que, não sei quando. Eu falei, peraí, quando foi? Que eu- Falei, meu Deus, nesse ano tava acontecendo tal coisa. A virada na minha vida que deu uma guinada foi 2017. Final de 2017. Ela também teve uma virada ali determinante, uma virada pessoal em 2017. E a gente assim, cara, não é Olha, possível. Sim. Não é possível. E aí a gente ia... Cara, eu tava indo aqui, a Yas Sim. tava indo aqui. Aí a vida fez assim, ó. Não! Sim. Volta! 2020 Que também, coisa, hein? ambas perdemos todos os nossos eventos, porque ela também faz show de stand-up, É. né? Passamos aí um perrenguezinho em 2020, no ano de pandemia. É, e a minha volta, rádio, e a ida dela no Master, que foi o degrau, Mesmo mês. aconteceu ao mesmo tempo. E vocês se veem todos os dias? Todos, Todos os Vocês dias. já É brigaram? diário o programa? Não. Nunca. Isso é pergunta de mulher. É. Já Não, brigaram? mas a Brigaram? gente tem um bordão que a gente levou pra vida, que é... A frase tá até no nosso banheiro, vocês vão lá, vocês vão ver. É nítido que elas não se dão bem. Por quê? Um comentário, na primeira semana do Vênus, um espectador comentou: é nítido que elas não se dão bem. E a gente tinha acabado de começar, O momento que a gente leu essa frase, como a gente tava. comendo pizza, sentada no chão do estúdio com toda a equipe, assistindo TV. Aí a gente leu e falou, cara, É. tem que rir, né? Tem que rir. Mas o que eu ia falar sobre isso que você falou de a gente não brigar é porque a gente é muito diferente em mil coisas. Mas a E gente era pra ser diferente. Era. Mas a gente é muito parecida no jeito de trabalhar. Então é muito igual. Tem coisa que eu tô pensando e às vezes... Eu vou dar um exemplo último que aconteceu de uma coisa grandiosa. O Vênus era sempre às 5h30. E eu tava assim, puxa, seria legal se fosse mais cedo, né? Mas, bom, tudo bem, não vou falar nada. Não vou falar nada, tá tudo bem e tal, porque eu tenho outro programa mais cedo, não vou por minha causa, né? E assim foi. Deu, sei lá, um mês que eu tinha pensado isso, aí a chegou um dia e falou, gente, eu tava pensando, e se fosse mais cedo? Eu falei, não é possível. Sim. Não é possível. Ela está me filmando. Sim. Mas é porque é assim pra tudo. Quando a gente pensou no nosso estúdio,
a gente não tinha conversado. Isso é Tipo, muito como bom, você né? pretende o estúdio? Como você A pretende? gente sentou com o pessoal do projeto, assim, a gente se olhou, eu falei, o que ela vai falar é exatamente o que eu vou pensar. Pô, tenho certeza que se a gente não abrir a boca, a gente vai escolher os mesmos. E foi Dito e assim. feito, a gente queria a mesma coisa. E aí, Olha isso. tudo que a gente ia falando, eu não queria tal coisa. Eu também não. É. Teve Olha um letreiro que botaram no lugar, o próprio do Nítido, É. tinham colocado no lugar. E aí, a gente tava vendo o projeto, eu pensei, seria legal esse letreiro no banheiro, mas eu vou esperar eles mostrarem tudo, depois eu falo. Aí a Yas vira e fala, é legal esse no banheiro. É. Eu falei, não é possível. Cores, Não é possível. A gente pensou, olha, vamos fazer sintonia. sem mesa. A gente tava alinhado É. até nisso. Então, não, É que tinha mesa antigamente. Tinha. Sim. Ah, eu vi tudo já de vocês. Ah, que honra. Nesses últimos 10 dias eu vi tudo. é porque a gente usava o estúdio do Flow. É. Então, a gente usava o padrão do Flow, que é a mesa de madeira, É. o azul, né? Então, quando a gente foi falaram, não, agora um estúdio de vocês, do zero, como vocês querem? Nossa, daí a gente brincar de casinha agora, né? E o Vênus começou muito bem. O Vênus começou muito bem e a gente tinha uma missão que era conquistar um público feminino que consuma podcasts desse Pro formato. feminino mesmo. É porque Feminino. quando a gente chegou, No seu público, desculpe, é feminino? a Acho gente que não, hoje, né? né? a gente tem 50-50. meio a meio, depois de uma briga. Porque assim, quando a gente chegou, beleza, vamos fazer. Agora vamos ver a parte difícil da coisa, né? Passou o entusiasmo, agora vamos ver onde a gente se meteu. A gente descobriu que não só Brasil, em termos mundiais, muito, assim, imensamente homem consumia podcast. Era 95-5. Caramba. Era só 5%. Pelo formato mesmo, enfim. Pelos E aí- convidados, talvez, assuntos, temas, a gente não sabe. E aí a gente chegou com essa missão. Não que isso fosse uma imposição. Uma exigência, não. Uma exigência. Mas aqui a gente falou, poxa, então vamos ver o que a mulherada tá afim de escutar, de ouvir, de tal. Mas ao mesmo tempo a gente não queria perder o outro. Não era para trocar. A gente não queria que virasse 95-5 ao contrário, sabe? A ideia era manter o público masculino e Agregar. somar, claro. É. Então, tudo que foi feito no Vênus, desde a escolha do nome, a escolha das cores, tudo foi sempre muito pensado para não ser o rosinha, É. para não ser o papo calcinha, sabe? Então, eventualmente vai vir um sentido. Rola papo de menstruação, mãe, maquiagem. Eu já vi, Rola, rola. E Mas é ótimo que role. mas é tão natural que não é uma coisa assim, já é amiga. Não, cara, é só mais um papo. E a gente vai falar sobre. A maquiadora vai lá, ela vai contar a trajetória dela.